Arriégua, senta que lá vem história. E das boas, isso aqui não é para qualquer coração fraco, não. Vou contar um causo que aconteceu lá pros lados do Maranhão, num tempo em que a lua era mais vermelha e o mato era mais grosso que cuscuz no prato. Era uma noite daquelas que até o cachorro do vizinho escondia o rabo, quando o João Lenhador, homem forte que nem touro, brabo no machado, topou com uma coisa que nem Deus quer ver. Foi assim, meu fi. O bicho veio do escuro, num cheiro de carne podre e peido de cova. E o João, sem medo, ou com medo demais para correr, meteu o ferro no bicho. Mas essa coisa, não morria não, só ficou mais braba. E 7 noites depois, ela voltou para ele. E quando a maldição pega, nem reza nem bala segura. Então abre teu ouvido e segura teu terço, que vou contar como um homem virou o que ele mais temia. E o que aconteceu quando a fome do lobisomem bateu na porta dele. E acredite, meu parceiro, quando a lua tá cheia, até os homens mais santos viram fera. Eu nunca fui homem de ter medo do escuro. A mata e eu éramos velhos conhecidos. Eu cortava lenha nela desde os 12 anos, e até então ela nunca me devolvera nada além de sombra fresca e madeira boa. Mas naquela noite a floresta mudou. O ar estava pesado, como se o vento tivesse parado de respirar, e os grilos, que sempre cantavam sem vergonha, ficaram quietos, feito covardes. Eu estava voltando para casa, o machado no ombro, a cabeça cheia do cansaço de um dia inteiro de trabalho, quando senti a primeira coisa errada, um cheiro azedo, de carne crua e suor podre, que grudou no fundo da minha garganta. Parei no meio do caminho, os dedos apertando o cabo do machado. Algum bicho morto por aqui, pensei, tentando me convencer. Mas bicho morto não ri. E foi um riso, baixo, rouco, mais um rosnado engasgado que gargalhada, que me fez gelar até o osso. Virei devagar e foi aí que eu vi. 2 olhos brilhando no escuro, amarelos como fogo de enxofte, grudados em mim de um jeito que não era de animal. Era de coisa que pensa. Aí ela veio. Num pulo, a criatura saiu do mato, e mesmo no breu eu vi o tamanho dela. Maior que um homem com braços compridos e cheios de músculo retorcido, a pele escura e cheia de pelo ralo, como se tivesse sido queimada e nascido de novo, mal feita. O bicho caiu em cima de mim, e eu só tive tempo de levantar o machado antes que aquelas garras me rasgassem a barriga. A madeira do cabo estalou com o impacto, mas a lâmina acertou o lado da criatura, cortando carne que não sangrava direito. Um negócio grosso, preto, que escorria devagar como piche quente. O monstro uivou, um som que doía nos ouvidos e recuou por um segundo. Foi o bastante para eu me levantar cuspindo sangue. Uma das garras tinha me acertado no queixo. "Corre!" gritou uma voz na minha cabeça. Mas eu sabia que se virasse as costas, ele me pularia de novo. Então fiz o que qualquer homem encurralado faz. Ataquei primeiro. Gritei como um louco e desferi outro golpe, dessa vez no peito da fera. O machado afundou, mas ela não caiu. Só ficou lá, me olhando, como se eu tivesse feito uma gracinha. Foi quando eu entendi. Aquilo não ia morrer. Não ali, não daquele jeito. E se eu ficasse, ia acabar como a carne que estava no cheiro do bicho. Virei e corri como um condenado, ouvindo os passos pesados dele atrás de mim. Só parei quando cheguei em casa, trancando a porta com as mãos tremendo. Do lado de fora, o uivo veio de novo, mais perto do que devia. E então, silêncio. Eu respirei fundo, encostei na parede e escorreguei até o chão, segurando o machado ainda pingando aquilo que não era sangue. Acabou. Eu menti para mim mesmo. Mas no fundo, eu sabia. Tinha alguma coisa errada com aquela criatura. E pior, com a ferida que ela deixou em mim. O corte no queixo doía de um jeito diferente, como se tivesse coisa se mexendo debaixo da pele. E 7 noites depois, eu descobri o que era. Mas essa é outra história. Eu achei que tinha escapado. 7 dias se passaram desde o ataque na mata, e a ferida no meu queixo começou a fechar, mas não do jeito que deveria. A pele em volta ficou roxa,
dura como casca de árvore, e coçava de um jeito que me fazia ralar até sangrar. Maria, minha mulher, olhava para mim com aqueles olhos apertados, cheios de dúvida. Isso não tá sarando direito, João, ela dizia, passando um pano com cachaça no corte. A cachaça queimava como fogo, mas eu nem sentia mais. As noites eram o pior. Comecei a sonhar com a floresta, mas não a floresta que eu conhecia. Era um lugar mais escuro, mais quieto, onde o chão tremia com cada passo que eu dava, e eu sempre estava correndo de alguma coisa ou atrás de alguma coisa. Acordava com o gosto de metal na boca, a cama toda suada e um cheiro estranho grudado em mim, como se tivesse me enfiado num covil de bicho. Maria reclamava que eu estava me mexendo demais à noite, que eu falava coisas sem sentido. Uma vez, ela me acordou gritando. Você estava rosnando, ela disse, os olhos cheios de um medo que me cortou mais que qualquer garra. No quinto dia, o padre veio. Não sei quem chamou ele, mas apareceu lá em casa com aquele ar de quem já sabe o que está acontecendo antes mesmo de ouvir. Ele olhou para minha ferida, depois para mim e soltou um suspiro fundo. João, ele falou baixinho, como se tivesse medo que alguém ouvisse. Você sabe o que te atacou na mata, não é? Eu neguei com a cabeça, mas no fundo eu já suspeitava. O padre puxou um terço do bolso e segurou na frente de mim. Foi um lobisomem, e a mordida dele não mata, transforma. Eu ri na cara dele. Lobisomem? Aquilo era coisa de história para assustar criança, mas o padre não estava brincando. Ele contou de outros casos, homens que sumiram nas matas e voltaram diferentes, ou não voltaram nunca. A 7ª noite depois do ataque é quando a maldição se firma, ele disse. Se você passar essa noite sem se transformar, talvez escape. Mas se não... Ele não terminou, mas eu entendi. A noite chegou. A 7ª noite. Eu me tranquei no porão, amarrei uma corrente nos pulsos, coisa de louco, mas eu não estava pensando direito. Maria chorou, me chamou de doido, mas eu não deixei ela ficar perto. Se acontecer alguma coisa, você corre, eu falei para ela. Ela não sabia que eu já sentia os ossos doendo, como se estivessem se esticando por dentro. A lua cheia brilhava lá fora, e foi quando a dor começou de verdade. Parecia que meu sangue tinha virado fogo, que minha pele estava sendo rasgada por dentro. Eu mordi o pedaço de couro que eu tinha preparado para não gritar, mas não adiantou. Quando olhei para minhas mãos, as unhas estavam mais longas, mais escuras. A corrente estalou, mas não quebrou ainda, e então veio o pior, o cheiro. Maria estava lá em cima, na cozinha, e eu senti fome. Eu não lembro como quebrei as correntes. Só sei que, de repente, elas já estavam no chão, retorcidas como cobras mortas, e eu estava de pé, com o corpo todo latejando como se tivesse sido esmagado e remendado de novo. O cheiro de Maria estava em todo lugar, doce, quente, vivo. Minha boca encheu de água, mas não era fome de homem, era outra coisa, algo que fazia meus dentes doerem de vontade de morder. Subi as escadas do porão devagar, como se estivesse sonhando. A casa estava escura, mas eu enxergava tudo em tons de cinza e verde, como se a noite tivesse virado dia para mim. Ouvi Maria rezando na cozinha, a voz trêmula, as palavras do Pai Nosso se embolando com os soluços. Ela devia ter ouvido o barulho das correntes. Eu devia ter gritado também, mas não lembrava. Parei do lado de fora da porta, respirando fundo. O cheiro dela estava tão forte que doía. Eu queria entrar, queria ver ela. Mas outra parte de mim, a parte que ainda era João, gritava para eu fugir, para eu sair dali antes que acontecesse o pior. Foi quando olhei para minha mão encostada na parede. Não era mais minha mão. Era algo peludo, com garras. Aí veio a dor de novo. Uma facada na cabeça que me derrubou no chão. Eu gritei, mas o som que saiu foi um rosnado. Maria ouviu. João, ela chamou, e a voz dela estava tão perto, tão assustada. Eu me arrastei para longe da porta, me escondi no escuro.
Não podia deixar ela me ver daquele jeito. Não podia deixar que ela descobrisse o que eu estava virando. Mas a fome era pior que a vergonha. Eu sabia que se ficasse ali mais 1 minuto, ia acabar comendo minha própria mulher. Então fiz a única coisa que me restava. Corri para fora, arrebentando a porta dos fundos na minha pressa. A noite me engoliu e eu deixei. A floresta me chamava. Eu corria como um louco, galhos arranhando minha pele, que agora era grossa demais para sentir dor. Chegou uma hora que caí no chão, rolando numa clareira onde a lua batia direto. E foi ali, naquele círculo de luz prateada, que eu finalmente entendi. Não estava mais tentando fugir do lobisomem. Eu era o lobisomem. A transformação completou com um estalo de ossos. Quando me levantei, estava enxergando pelo nariz. Os cheiros eram cores, os sons eram coisas que eu podia quase pegar. E tinha sangue na minha boca. Não sei de quem era. Não queria saber. Alguma parte de mim ainda lembrava de Maria, da casa, do homem que eu tinha sido. Mas essa parte estava pequena, encolhendo a cada segundo. O resto era só fome e raiva e noite. Aí ouvi um barulho atrás de mim. Quando me virei, vi 2 homens da vila com espingardas. Eles olharam para mim, os olhos arregalados de terror. Um deles gritou algo. Talvez meu nome. Eu não respondi. Em vez disso, saltei. E dessa vez não lutei contra a escuridão. Deixei ela me levar. Acordei com o gosto de ferro na boca e o sol queimando meus olhos. Estava nu, deitado no meio do mato, com o corpo todo dolorido como se tivesse sido espancado a noite toda. Levantei devagar, sentindo cada músculo protestar. E foi quando vi as manchas escuras nas minhas mãos. Não era sangue, era terra. Terra e algo mais, algo que grudava entre meus dedos e cheirava a morte. Tentei me lembrar da noite, mas tudo era só pedaços. A lua cheia me chamando, o cheiro de pólvora no ar, os gritos. Os gritos. Fechei os olhos e sacudi a cabeça tentando afastar as imagens que insistiam em voltar. Não podia ser real, não podia ter feito aquilo. Mas quando olhei em volta, vi os sinais. Galhos quebrados, marcas de garras nas árvores e mais adiante, perto do riacho, uma mancha vermelha escura na vegetação. Me aproximei devagar, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Era uma espingarda quebrada, com marcas de dentes no cano, e ao lado, meu Deus! Ao lado tinha um pedaço de tecido azul, a mesma cor da camisa que o seu Zé sempre usava. Minhas pernas tremeram e eu caí de joelhos. O seu Zé era o pai da Maria. Ele e o filho deviam ter saído para me caçar. E eu... Um barulho no mato me fez levantar rápido. Alguém estava vindo. Não pensei 2 vezes. Corri como um condenado, com o peito ardendo e a cabeça gritando que eu era um monstro, um assassino. Cheguei em casa pelo fundo, sujo, ensanguentado, mas ainda com forma humana. Maria estava na cozinha, com os olhos inchados de chorar. Quando me viu, ela soltou um grito. "O que você fez, João? O que você fez?" Ela tremia toda, segurando 1/3 como se fosse a única coisa que restasse no mundo. Eu abri a boca para mentir, para dizer que não sabia do que ela estava falando, mas as palavras não saíram. No lugar veio um soluço seco, um som animal que nem parecia vir de mim. Maria recuou e eu vi o exato momento em que ela entendeu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas também de uma determinação que me cortou a alma. "Eles vêm te buscar ao meio-dia", ela sussurrou. "O padre, os homens, eles sabem, e eles vão te matar, João." Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Eu podia ouvir os passarinhos lá fora, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado com vidas na noite passada. "Maria", eu falei, e minha voz estava rouca, estranha. "Prende eu no porão. Agora. Antes que escureça." Ela balançou a cabeça chorando. "Não adianta mais, João. Você quebrou as correntes ontem, você quebrou tudo." Foi então que eu entendi. Não tinha mais volta.
Não tinha cura, não tinha perdão. Só restava uma coisa a fazer. Olhei para minha esposa uma última vez, tentando gravar cada detalhe do seu rosto na minha memória. Depois, virei e saí, indo em direção ao lugar onde tudo tinha começado. A floresta me esperava, e desta vez eu não iria lutar contra ela. Os homens me encontrariam lá, eu sabia. E quando eles viessem, eu garantiria que dessa vez o lobisomem não escapasse. Mas até lá, eu ainda tinha algumas horas de sol. Horas para lembrar como era ser humano. Horas para me despedir de tudo que eu tinha sido. E quando a noite chegasse, eu finalmente descansaria. A floresta ficou em silêncio quando me viram chegar. Os homens estavam lá, armados até os dentes. Foices, espingardas, até um velho machado de cortar lenha. O padre à frente, segurando uma cruz como se ela pudesse me deter. Eu podia sentir o cheiro do suor deles, o medo azedo escorrendo por seus poros. Parei a alguns passos, respirando fundo. Minhas mãos já começavam a doer, os ossos se rearranjando sob a pele. A lua mal tinha aparecido no céu e eu já sentia ela me chamando. João, o padre falou, mas eu levantei a mão. Não tem mais João, eu disse, e minha voz já não era mais humana. Era um rosnado, um aviso. Só o que sobrou dele veio aqui para acabar com isso. O primeiro tiro veio do lado. Atingiu meu ombro, mas a dor foi só um ardor distante. Eu já não era mais homem o suficiente para sentir como antes. Avancei. Não foi uma luta, foi um massacre. Quando acordei de novo, estava deitado num poço de sangue, com pedaços de coisas que não queria reconhecer espalhados ao meu redor. A lua brilhava lá em cima, indiferente. Meu corpo estava todo dilacerado, balas, facadas, até marcas de dentes onde algum corajoso tinha tentado me morder de volta. Mas as feridas já fechavam. No meio da carnificina, uma figura se aproximou. Maria. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos, mas não chorava mais. Na mão, segurava meu velho machado, a mesma lâmina que tinha cortado a primeira fera. Eu prometi, ela sussurrou. Prometi que não deixaria você virar isso. Eu não resisti. Estendi o pescoço. O golpe foi limpo. Bom. 3 luas depois, um menino chegou na vila falando que tinha visto algo na mata. Algo grande, que andava em 2 pés, mas não era homem. O novo lenhador, um sujeito calado que tinha chegado na semana passada, só balançou a cabeça e afiou seu machado. É só lenda, ele disse, mas quando a noite caiu, ele foi o primeiro a trancar as portas. Lá fora, um uivo longo cortou o silêncio, e em algum lugar no mato, uma ferida antiga começou a coçar.